Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Coisa boa. Então nós vamos dar continuidade, na verdade, ao livro de Esther que nós iniciamos na semana passada, né? E hoje nós vamos então concluí-lo. É um livrinho bem curto, que nós já vimos 10 capítulos. Eu acho, que eu me lembre, eu tinha sugerido para vocês ler o livro de Esther, foi isso mesmo? Ou não? Foi, né? Foi, Douglas? Eu nem vou perguntar quem leu ou quem não leu, que é para eu não ficar bravo com o aluno, né? Mas eu vou assim, como um professor que tem fé, que acredita, né, nos alunos, eu vou crer que vocês leram os 10 capítulos e tudo mais. Vou crer, né? Então fica no suspense aí, só a eternidade revelará coisas como esta. Queridos, vamos lá. Vamos ao livro de Esther, né? Se vocês estiverem abertos aí, se não estiverem, abram, que a gente vai ler alguns textos aqui. Tá? Só para dar uma breve recapitulada. Então nós falamos, né, sobre o livro de Esther em quais pontos. Falamos sobre o que ele aborda, o que ele traz como um ensinamento mais doutrinário, mais enfático, né? Qual é a ênfase do livro de Esther? Qual é o ensinamento principal que ele traz, dentre outros, mas o principal? A providência divina, esse Deus que providencia, esse Deus que dá recursos, esse Deus que governa, esse Deus que é soberano, né? Então o livro de Esther traz esta ênfase, que Deus como Criador é aquele que também conduz a história do seu povo, né? E também a história do mundo, da criação, enfim. Esse mundo não está jogado ao acaso, né? Esse mundo ele não está desgovernado, a Deus dará. Né? O mundo não está assim, cada um faz o que bem quer. Não é bem por aí, não. Embora haja a responsabilidade, né, do homem, né? Existem as causas e os efeitos, existem as consequências das ações dos homens, os resultados, como por exemplo a gente vê a camada de ozônio, superaquecimento, os recursos naturais. Deus. Vamos lá, meus amados. Então nós estamos dando continuidade, né, ao livro de Esther que nós estudamos na aula passada. É o gravadorzinho, né? Aperta assim, vai tudo de novo. Mas aí nós vamos hoje então dar essa continuidade, né? Então só enfatizando o que nós já falamos na aula passada, o que o livro de Esther traz como um ensinamento principal, né? Qual é a ênfase, qual é o destaque desse livro no seu relato histórico. Embora seja um livro que relata a história, um período, né, do povo de Israel, lá até esqueci, lá no reinado da Síria, né? No reinado dos medos e dos persas. Apaga aqui essa Síria que não tem nada a ver. Dos medos e dos persas, né? Embora o povo de Deus esteja lá, um povo, e outro voltou a Jerusalém, mas Deus está cuidando tanto daqueles que voltaram para Jerusalém, quanto daqueles que ficaram lá também, ali na região do Império Persa, né? E aí a gente vê essa ênfase nesse livro, que é o ensino, a soberania de Deus, esse Deus que governa a história, esse Deus que guarda o seu povo, que preserva o seu povo, né, na história, porque há um propósito de Deus para Israel, né? Então Israel ele é preservado na história para o bem da humanidade. Olha que coisa interessante. Por que Israel, apesar dos seus pecados, dos seus erros, dos seus desvios, da sua idolatria,
né? Apesar de Israel, por que que Deus preservou, guardou esse povo, se não havia mérito nenhum no povo judeu, né? Então eles não chegaram onde chegaram, não conquistaram o que conquistaram por causa dos seus méritos, obediência a um povo submisso, um povo assim fiel. Não foi mesmo. A história do Antigo Testamento, até aqui que nós estudamos, eu acho que já deu para ver isso, né? Eita, povo difícil, povo teimoso, inclinado a se desviar de Deus, né? Se apegava muito fácil à idolatria e às crenças dos povos pagãos. Então, que povo trabalhoso! Tanto é que chegou um tempo lá que quase que ele é exterminado todo. Moisés intercede a Deus, diz: Senhor, né, o teu nome, como vai ficar nessa situação e tal? Vamos falar que o Senhor tirou esse povo do Egito e não teve como colocar esse povo na terra prometida. E Deus disse: olha, Moisés, eu vou fazer isso aí. De você eu poderia fazer um outro povo, né? Mas bora lá. Então Deus, ele, apesar da teimosia do povo, Deus, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, foi abençoando esse povo, conduzindo esse povo na história. Então Deus preservou Israel na história para o bem da humanidade. Hoje é o contrário a respeito da igreja, por exemplo. A igreja, ela é preservada na humanidade para o bem da história. Olha que coisa interessante, né? Então a gente percebe aqui que essa é a ênfase que é dada no livro de Esther. Esse Deus gracioso, esse Deus que cuida, que guarda, que providencia, que governa, que é de fato aquele que conduz a história de Israel. Ele é Senhor de tudo e de todos, amados. Ele não é só Senhor dos judeus, ele é Senhor do universo. Ele é Deus que governa, não é um paizinho, não é uma nação pequenininha, ele governa o universo, tudo e todos. Ele é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor nos ares, ele é Senhor na eternidade, ele é Senhor no inferno, ele é Senhor entre os homens. Então Deus, ele exerce o seu senhorio, né? E ninguém escapa desse senhorio dele. Então Deus é esse que tem nas suas mãos a rédea da história, mas como eu disse, né, e para nós é algo muito complexo de entender. Por outro lado, há a responsabilidade humana, ou seja, os homens tomam atitudes na sua livre escolha, desobedecem a Deus, fazem um bocado de besteira. Aliás, o que o homem só sabe fazer quando não está debaixo do governo de Deus, quando não está debaixo do senhorio de Deus, é fazer bobagem. O homem não acerta uma, não dá conta da humanidade, não dá conta da sua vida, não banca a sua existência. É por isso que a criação, amados, deve se sujeitar ao seu Criador, tá bom? Então nós vimos isso aqui, né? Esse livro ilustra a doutrina da providência divina, e o livro, foi esses dois pontos que eu tratei na aula passada. Esse livro, ele encanta, né? Ele é um livro que tantos adultos leem ele e se maravilham com a história fantástica, como também atrai crianças, né? Pela sua narrativa de uma história. Não é uma história fictícia, mas a própria história, como se dá, né? Um palácio, uma rainha que não era rainha e chegou a ser rainha, e essa rainha é ela que é através dela que toda uma nação, né, dentro desse reino, desse império é salvo. Tinha lá um vilão, né, que era o tal do Amã, e ele projeta uma armadilha, uma forca para matar o Mardoqueu, né, que é o tutor lá da rainha, e exterminar todo aquele povo. E no final isso é revertido a ele, que é enforcado na forca que ele mesmo fez. Então é uma história maravilhosa para a gente contar, inclusive para as crianças, e trazer um ensino, né, bíblico fantástico aí sobre o caráter de Deus e quem é Deus. Então, dada essa introdução, né, e essa retrospectiva da aula passada, eu quero continuar então o estudo trazendo duas verdades que o livro de Esther ele traz. Duas verdades. Se vocês quiserem anotar aí, tá? Para orientar melhor o estudo de vocês, eu coloquei aqui, ó, o controle de Deus sobre as nações. Então essa é a primeira grande verdade do livro de Esther. O controle de Deus sobre as nações, sobre todas as nações. No caso aqui, o império todo, né? O outro ponto, a segunda verdade, é a preocupação de Deus com indivíduos. Ao mesmo tempo que Deus governa a humanidade, as nações, os povos, Deus também, ele se preocupa com o indivíduo.
Ao mesmo tempo que Deus é esse Senhor dos povos, Senhor das nações, é o Rei do universo, Ele também é Deus que se relaciona pessoalmente com cada um. Irmãos, isso é fantástico. A gente não está falando de um ser poderoso como é Deus, que fala no atacado, que tem um representante que fala para os outros. Não, Deus, Ele como um pai, Ele faz questão de ser conhecido, de se revelar e de se relacionar com cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa! Já pensou uma realidade dessa, amados? Nós, eu, André, falho, pecador, né, do jeito que sou, vocês da mesma forma que eu, todos nós pecadores diante desse Deus Santo, todos nós, amados, sem exceção nenhuma, todos nós indignos, pecadores, não merecemos jamais existir, nem muito menos se relacionar com este Criador, né? Nem no atacado, ou seja, nem ouvindo por meio de outros, e nem muito menos ter o contato pessoal. Olha que coisa linda o que esse livro vai nos mostrar. A preocupação de Deus. Eu não sei se foi com vocês que eu fiz essa brincadeira na aula passada ou em outra aula, mas eu disse, né, em alguma dessas aulas aí, que Deus, Ele conhece cada um de nós, onde nós moramos. Eu falei, Deus conhece o nosso CEP, Deus conhece o nosso CPF, Deus conhece, né, irmão, a nossa história. Deus nos conhece, inclusive, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Deus conhece a nossa trajetória, Deus conhece os pensamentos, as intenções do nosso coração. Deus nos conhece antes que haja qualquer palavra na nossa boca, Ele sabe, Ele entende. É o que vai dizer o Salmo 139, eu acho que foi com vocês, né? Que eu li aí esse trecho. Foi, né? Que bom. Então, olha só que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Eu, pelo menos, eu, André, eu fico assim maravilhado com essa possibilidade de eu falar pessoalmente com Deus, amados. Pessoalmente, qualquer um de nós não é mais ungido, não é mais crente, não é quem ora mais, não é quem conhece mais de Bíblia, não é quem realizou mais coisas para o reino de Deus, não é quem tem mais tempo na igreja, indiferente dessas coisas. Não é quem acerta mais e erra menos. Isso tudo é indiferente. Pelo sangue de Cristo, né? Já estou aqui fazendo o link para o Novo Testamento, a gente está lá no Antigo, mas para o Novo Testamento a gente já está fazendo essa aplicação. E que essa é a nossa proposta, né, desse estudo, sempre pegar e trazer para o nosso contexto, nossa realidade, o que esses livros, essas histórias, essas pessoas e esses ensinos têm a ver com a gente. Então, já pegando aqui, fazendo a aplicação e trazendo para o que o Novo Testamento traz de revelação mais sublime que tem, é que nós fomos reconciliados com esse Deus, é que esse Deus se aproximou tanto de nós, que se fez um de nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pelo sangue de Cristo nos aproximou, nós que estávamos longe, dos dois povos fez um, derribou a parede de separação, nós que estávamos sem Deus no mundo, éramos estrangeiros, agora pertencemos à família de Deus. Nós que não éramos filhos, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós cremos no nome de Cristo, né? Nós que temos e recebemos por adoção um Espírito que clama Abba Pai, e Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha o que o Novo Testamento vem trazendo em diversos livros aqui. Eu falei de 1 Pedro, de Hebreus, eu falei até de livro que eu nem lembro mais agora, mas eu falei, estou citando aqui, né, todo o Novo Testamento nessa revelação que Deus é esse Deus que se comunica com o André, com outro André, com a Marinete, né, com o Douglas, com a Tatiane, com a Isabelle. Oi? Não é, Marinete? Tá ruim. Tá ruim a conexão aí? Mas com Deus não falha. Tá chovendo, então tá caindo. Mas agora tá bom, né? Mas a boa notícia, meu Marinete, é que com Deus não tem esse negócio de interferência. Banda larga aqui não funciona. É isso que eu tô tentando ensinar aqui. Com Deus a conexão é direta, né? Com chuva, sem chuva, não tem aqui, passa direto a comunicação. Com certeza. Né? Não tem problema de satélite, não tem problema de dados móveis, tá certo? O pecado não é a barreira, porque o sangue de Cristo derrubou essa barreira, né? Então, falando aqui dos irmãos, a Samara também, o Valdir, a Lenúcia, enfim, todos os nossos irmãos que fazem parte
desse curso e todos aqueles que fazem parte da família de Deus, nós temos esse livre acesso a Deus. Deus fala conosco, Deus habita em nós, Deus mora em nós. Essa era a hora de falar glória a Deus, tá? Com certeza. Glória a Deus, aleluia. Então esse livro aqui vai falar dessas duas verdades. Bora pegar então ponto a ponto aqui, pra gente desenvolvendo um pouco mais esses pensamentos. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu falei, o controle de Deus sobre as nações, tá? Eu fiz uma anotação aqui, quero narrar para vocês, e aí vocês vão vendo o que é interessante anotar ou não, tá? Ou fazer as anotações daquilo que vocês estão absorvendo aí. A história encontrada em Esther registra algo de sua tribulação, a tribulação de Esther. Amã odiava o povo judeu e queria livrar-se dele. E aí nós vamos ler Esther capítulo 3, verso 5 e verso 6. Bora lá na Bíblia. Esther, capítulo de número 3, versículo 5 e versículo de número 6. Diz assim na versão que eu tenho aqui, ó. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. O que aconteceu aqui é que esse Amã, ele era um cortesão, né? Ele era uma figura que tinha acesso ao palácio do rei, tinha amizade com o rei. Então, ele era respeitado, ou tinham medo dele, né? Eu acho que esse camarada não tinha respeito de ninguém, mas era uma autoridade que, como muitas autoridades, né, eles oprimem pela autoridade e pela ameaça, né? Me parece que Amã era mais ou menos desse tipo aí, tá? Tinha autoridade e usava da sua autoridade para oprimir pessoas. Então, quando ele passava ali num certo caminho, todas as pessoas se inclinavam a ele, né? E aí, Mardoqueu, como judeu, não se curvava diante de ninguém, não se inclinava a ninguém. Lembra que eu falei para vocês em alguns livros passados que o cativeiro babilônico, que aqui já é depois do cativeiro babilônico, né? Que o cativeiro babilônico serviu de uma coisa que foi curar, né? Nunca mais os judeus se dobraram diante de imagem, diante de ninguém. Então, idolatria nunca mais depois do cativeiro. Se teve um benefício que o cativeiro trouxe, foi esse. Que o povo judeu nunca mais, amados, caiu em idolatria, só se curvava diante de Deus, de mais ninguém. Então, o Mardoqueu, como um judeu, né, genuíno, ele não se curva, ele não se põe de joelhos. Então, esse Amã ficou enfurecido. Disse: o quê? Eu vou acabar com esse Mardoqueu, não só com ele, mas com todo esse povo judeu que tem aqui no reino. Olha só que coisa terrível, né? Mas o bem-estar dos judeus não estava nas mãos de Amã ou do rei persa, e sim nas mãos de Deus. Isso também eu acho muito interessante, amados. A nossa vida, a minha, a de vocês, a do povo de Deus, em toda a história, em todo o mundo, nós não estamos sujeitos às decisões dos homens, a não ser que Deus permita que os homens façam conosco, tá certo? Alguma coisa mais. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, me ajudem aí, eu acho que é verso 18, alguma coisa, ou é 18 ou é 28, Romanos 8, ou é 18 ou é 28, tá? Vou tentar procurar aqui, mas se vocês acharem primeiro aí, só me confirmam. Mas o texto é o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, olha o texto, pelo seu decreto. Eu acho muito lindo. É o 28, eu acho, né? É isso? 8 e 28? Todas as coisas cooperam para o bem. 8 e 28. Isso, 8 e 28, é esse mesmo. Obrigado, André. Então, olha só, Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem, né? Ou cooperam, dependendo da versão. Aliás, dependendo da versão, vai estar assim: Deus trabalha em todas as coisas. Se for NVT, né? Nova versão transformadora, vai estar: Deus trabalha em todas as coisas. Mas essa aqui está: e sabemos que todas as coisas contribuem, em outras, cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, olha só, Deus decreta leis, decreta situações. Deus, de fato, é o governo, como nós falamos aqui, né? Então, a gente percebe, amados, que Deus é aquele que governa, de fato, a nossa vida. É por isso que nós não devemos temer o homem, a fúria do homem,
né, os governos ou os desgovernos que nós temos, infelizmente, né, nos nossos países, injustos e tal, e leis que tentam fazer até mesmo contra os servos de Deus, ou seja, contra os princípios que nós pregamos. Nós não devemos temer isso, porque nunca na história da humanidade, nenhum império, nenhum exército, nenhuma nação, nenhuma perseguição conseguiu parar o povo de Deus. Não vai ser agora que isso vai acontecer, né? Isso a gente está falando de milênios para trás até aqui. Então ninguém pode parar a igreja de Cristo, porque é Cristo que governa a sua igreja, e é Cristo que governa o mundo, e a igreja é conduzida, nutrida, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais a perseguição sobre o servo de Deus, quanto mais a opressão e perseguição contra a igreja de Deus, mais dobra o cuidado de Deus para esta igreja e para este indivíduo. Quanto mais tentam nos oprimir, nos perseguir, nos torturar e matar, mais Deus dispensa os seres celestiais, os recursos da eternidade em nosso favor e nos socorre. É o que diz, amados, o Salmo 46, por exemplo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que declaração que a Bíblia traz em um único salmo, em uma única passagem, fora os outros tantos que vai falar, que nós não devemos temer a fúria dos homens, a fúria do mar, a fúria dos demônios, porque Deus está conosco, amados. Vou até beber uma água agora, que é a hora de falar aleluia. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, sim, pode falar. Alguém quer falar? O André. Sim. Sobre esse versículo, capítulo 8, versículo 28, muitas pessoas usam, né, tipo status, né, pra falar que ama a Deus, tudo, porém a gente, né, não faz tudo que, né, que Deus faz, que, né, Deus pede. Sim. O que significa isso? O que significa isso daqueles que amam? É o que fazem mesmo a vontade do Pai? Olha, André, é fato que se a gente for trazer a reflexão, o pensamento na categoria de que assim, Deus só guarda, Deus só protege, Deus só abençoa aqueles que lhe obedecem, e aí isso a gente trazendo como mérito, aí isso é muito complicado e eu vejo que isso não tem como, né? O que o texto pretende dizer, o que Paulo pretende falar é aqueles que servem a Deus, os que amam a Deus. Os que servem a Deus amam a Deus, e os que amam a Deus servem a Deus, e esses tais são por Deus guardados, é um fato, né? Mas quando a gente pega esse parâmetro, esse critério de, olha, os que obedecem a Deus, esses são abençoados por Deus, eu vejo que isso vai para uma linha muito perigosa, de que a gente coloca assim, ah não, esse aqui merece, Deus está abençoando ele porque merece, ó, Deus não livrou esse aqui porque deve ter algum pecado e alguma desobediência, ah não, esse aqui está no centro da vontade de Deus, não, esse aqui de fato, ele é alguém que agrada a Deus. Aí eu fico me perguntando, será que nós, seres humanos, por mais piedosos que a gente seja, por mais boa intenção que a gente tenha, por mais esforço que a gente empregue, por mais sinceridade que haja no nosso coração, por mais verdade que a gente tente servir a Deus, será que a gente dá conta? Será que a gente corresponde? Será que a gente é recíproco? Será que a gente tem condições de retribuir a Deus o seu favor, a sua bênção? Claro que não, né? Vários textos, Antigo e Novo Testamento, vai mostrar que não, nenhum. Não teve Abraão, não teve Isaac, não teve Jacó, não teve José, não teve Moisés, não teve Josué, não teve os juízes, não teve Davi, não teve os profetas, não teve os apóstolos, ninguém, absolutamente ninguém, atendeu o padrão de Deus para se justificar diante de Deus, ou para falar, Senhor, fiz a tua vontade. Inclusive, o Senhor
está em débito comigo, ou o Senhor falou na tua palavra e fez promessa para mim, tem que cumprir porque eu fiz a minha parte. Não tem ninguém. Só tem um ser humano em toda a Bíblia, né, que a voz de Deus ecoou da eternidade para a terra. Só tem uma frase na Bíblia para um ser humano que diz assim: este é meu filho amado, nele eu me agrado. Eu nunca vi Deus falar isso para ninguém na Bíblia, a não ser para Cristo. Então o único ser humano que de fato ele deu conta, ele atendeu toda a justiça de Deus foi Jesus. Nós todos não temos essa condição. Então a minha preocupação, né, quando a gente vai falar dessa questão, aqueles que amam a Deus, então tá, quem ama a Deus? Ninguém ama a Deus. Deus disse: vocês não me amam. E inclusive, vocês não me amaram primeiro. Eu que amei vocês primeiro. Eu que vos escolhi, né? Para que vocês possam ir e dar frutos. Vocês não escolheram a mim. Então nenhum de nós podemos dizer: não, eu mereço. A gente não fala, mas às vezes pensa ou age ou sente dessa forma, né? Mas aqui o texto diz: bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um projeto daqueles que amam a Ele, aqueles que aceitaram o Evangelho, aceitaram o sacrifício de Cristo, reconheceram que eram insuficientes na vida, reconheceram que eram miseráveis pecadores e que não tinham condição de se salvar. Então é essa categoria de pessoas que nós estamos falando, e o que Paulo fala, esses que amam a Deus, né? Então é nesse sentido. Isso inclui o batismo? Oi? Isso inclui o batismo? Em que sentido, André? Como assim inclui o batismo? Amar a Deus, sacrificar, largar o pecado, não assim, né? Ser uma nova pessoa em Cristo. Sim, veja bem. Quando a gente fala assim, aceitar o Evangelho, eu aceitei Cristo, aceitei o Evangelho, né? Eu creio em Deus. Biblicamente falando, essas falas, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus, eu amo a Deus. A gente, quando a gente entende biblicamente isso, a gente está entendendo o quê? Que nós temos um desejo que foi plantado em nós. Perceba que eu não estou partindo de mim para Deus, e sim de Deus para mim. Então, o que foi gerado em mim? Uma nova natureza. O que foi plantado em mim? A fé, o Evangelho, né? Eu fui alcançado pela graça. Eu recebi um Espírito que faz a vontade de Deus, ou que me leva a fazer a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, que é a natureza divina, que é a nova natureza que é gerada em mim, é o novo homem criado em Cristo, para as boas obras. Porque a salvação não vem de mim, mas Deus, nem pelas obras, né? Para que a gente não se glorie. Mas Deus cria as obras de antemão para que a gente ande nelas. Então, pegando aqui esse pensamento bíblico, a questão é, nós, nesse entendimento, nós vamos tentar fazer a vontade de Deus. Sempre nós vamos errar, mas esse erro não vai ser para nós tranquilo. Sempre haverá uma crise, uma tristeza, que nos levará ao arrependimento, à confissão de pecados e a pedir para que Deus nos dê graça para que a gente caminhe na fé. Isso inclui fazer tudo aquilo que a gente entende que Deus nos orienta a fazer. Se é no início da confissão de fé, confessar publicamente, descer as águas como uma figura, né, da morte, da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. É isso que diz o Colossenses capítulo de número 2, verso 13, se não me falha a memória, que é uma figura. Então nós vamos descer as águas. Mas e se eu não descer as águas? Eu vou para o inferno? Não, claro que não. Mas por que eu não vou descer as águas? Né? Qual é o não entendimento que não me faz descer as águas? E qual é a importância disso? Né? O que isso diz respeito a mim, que agora professo o nome de Cristo? Então a gente precisa entender que há atos que são consequências de uma ação de Deus na nossa vida. Esses atos não são meritórios, ou seja, eu não faço isso para ter mérito, né? Para ganhar um ponto com Deus. Eu não faço, não oro, não jejuo, não dou dízimo, oferta, não faço boas obras, não faço nada disso para ir assim, colocando no banco celestial um depósito, né? Nada disso. Eu faço porque pertence à minha natureza. E quem não faz? Aí depende, caso a caso a gente vai avaliar se é falta de compreensão, se é imaturidade, se não foi discipulado, né? Então a gente precisa entender que é um todo, tá? É um todo. Agora sim, voltando para a questão
do governo, do controle de Deus sobre as nações, né? A gente percebe aqui onde eu parei, que Deus é aquele que guarda, né, o seu povo. Esse é o ponto aqui sobre as nações. Eu anotei aqui, a principal mensagem do livro é que Deus governa sobre o mundo, tá? E seus propósitos para seu povo não podem ser frustrados por meros homens. Eu queria que vocês abrissem aí em Provérbios, capítulo número 21, verso 1. Já inclusive li esse texto em outras ocasiões para vocês, mas vou ler de novo. Provérbios 21, 1. Ó, diz assim, na versão que eu tenho, que assim como ribeiros de água na mão, né, do Senhor, assim é o coração do rei. A tudo quanto ele quer, o inclina. É isso mais ou menos, tá? Não sei se a versão é um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, né? Como ribeiros de águas na mão do Senhor, assim é o coração dos reis. A tudo quanto ele quer, Deus, né? Quanto Deus quer, ele inclina. O que o texto está dizendo é que Deus governa não só a natureza, o mundo, a criação, mas inclusive os governantes deste mundo. É Deus que por trás está de todo o governo, no sentido que ele é o governo maior. Ele é o Senhor, né? Desses senhores com S menor, tá certo? Essa é a ideia aqui. Então o coração do rei, né, como um rio controlado pelo Senhor, é Deus que controla toda a natureza, ele dirige para onde quer. Os reis também, os governantes também. Claro que a gente não está falando que todo governante, todo rei, todo presidente, todo chefe de estado é Deus que conduz ele, claro que não. Mas a gente está dizendo que Deus, de alguma maneira misteriosa, conduz os seus propósitos, tá certo? De uma forma imperceptível, sutil e que nós nem imaginamos. Mas no final das contas, a história humana está caminhando para onde Deus a destinou. Essa é a ideia do texto bíblico e do ensino, tá? A preocupação de Deus com indivíduos. Esse é o segundo ponto, né, do livro aqui que eu coloquei. Ele só não governa nações como soberano, né, como o planeta para as vidas individuais, aliás, como planeja para as vidas individuais como um pai, é o que eu disse, né? Como um dos filhos é amado por ele e seu cuidado, por ele providenciado. O seu cuidado paternal sobre dois indivíduos, aqui a gente vê em particular, que é visto na vida de Esther e no seu guardião, no seu tutor, que era o Mardoqueu. Então, como eu disse anteriormente, esse relacionamento individual que Deus tem, como um pai tem como filho. Né? Eu posso ter 7 filhos, mas me relaciono, né, com cada um individualmente. Conheço o nome de cada um, né, dos 7, do começo ao fim. Sei, né, como um pai. Eu sei das preferências de cada um, das características de cada um, sei do temperamento de cada um, né? Conheço inclusive as características não só físicas, mas psicológicas e tudo mais. Então, eu estou falando do pai que se relaciona com os filhos. É assim que Deus se relaciona com a humanidade e com os seus filhos, aliás. Né? Ele conhece a cada um de nós, amados. Ele conhecia Esther, conhecia Mardoqueu. E o interessante aqui, ó, que o Senhor que planeja, né, que Esther fosse escolhida rainha, porque sabia que seu povo estaria em perigo. É interessante isso. Mardoqueu reconhece que a posição de Esther não era um acaso. Quando a gente lê aqui, ó, capítulo 4 de Esther, vamos lá, 4 e 14. Capítulo 4, versículo 14 do livro de Esther. Olha que interessante que o Mardoqueu vai falar para Esther, porque Esther ficou com medo. Porque se ela fosse à presença do rei e o rei rejeitasse, ela seria morta, porque ela não foi convidada. E ela ia fazer o pedido, no caso, né, para que o rei fizesse justiça, porque o Amã, melhor dizendo, ia acabar com o povo dela. Ela era judia. E ela estava numa posição de privilégio. Ela era rainha. Só que o Mardoqueu lembra para ela: você acha que você vai ser livre porque você é rainha? Agora olha o que o 14 diz: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? O que Mardoqueu está falando aqui, na compreensão que ele tem a respeito de Deus, olha, irmão, o livro não fala do nome de Deus, mas olha como é mostrado que Deus está agindo aqui. E Mardoqueu, ele diz para Esther: se você se calar, se você não fizer, se você como rainha, né, não fizer a petição para o rei, para livrar, né, o povo judeu dessa sentença que o Amã
armou lá, tramou, Deus, ele não vai deixar de livrar o seu povo por tua causa. Se você não quiser, Deus vai providenciar outra situação, outra pessoa. Mas quando o tal do profeta falhou, Deus usou a baleia. Quando o outro profeta falhou, Deus usou a jumenta. Quando o apóstolo falhou, Deus usou o galo. Jesus disse, se vocês não falarem, as pedras falam. Não é? Então não é por causa de um ou de outro. Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. É isso que o Mardoqueu está dizendo aqui. Tu, a casa do teu pai, vai perecer. Mas quem sabe não foi para esse tempo agora que Deus te colocou aí como rainha, que você chegou a ser rainha. Do nada chegar a ser rainha não é por acaso. Quem sabe, né? Não foi justamente para essa situação. E de fato foi. É isso que o livro diz. Então Deus está conduzindo. Queridos, então a gente percebe aqui, não só na vida de Esther, né? Mas também estava agindo, Deus não só estava agindo na vida de Esther, mas também estava agindo nas circunstâncias da vida de Mardoqueu. É bem interessante aqui, quando a gente vê o capítulo 2, por exemplo, versículo 21 e 23, olha que situação onde mostra, né, a ação de Deus, bem antes de chegarmos aqui, de fato, onde Esther tem que intervir, onde é crucial, né, que se intervenha, senão o povo de Deus ia ser de fato exterminado ali, pelo menos aquele grupo lá no Império Persa naquela ocasião. No capítulo de número 2, versículos de número 21 até o 23, olha o que está escrito. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, houve uma conspiração contra o rei, 2 pessoas iam matar o rei. Mardoqueu ficou sabendo, falou a Esther, porque Mardoqueu tinha acesso a Esther, né, a rainha, que era sua parente. E então a rainha Esther fala em nome de Mardoqueu sobre essa situação. Ele não é recompensado, talvez não há nenhuma recompensa aparente, momentânea, mas isso é registrado lá no livro, né? Que tem um livro dos reis tinha um livro dos reis na época, onde é registrado esse fato. E é interessante que um pouquinho mais para frente, a gente percebe, né, que no capítulo 6, por exemplo, que o rei à noite ficou insônia. Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o que é interessante aqui é justamente na situação onde a rainha Esther vai relatar para o rei que Amã tinha tramado isso para matar Mardoqueu. Então à noite o rei simplesmente tem uma insônia, ele manda trazer o livro das anotações do rei e acha lá esse fato que Mardoqueu foi o responsável que livrou ele dessa conspiração e dessa morte dessas 2 pessoas. Mas o que foi feito? Como ele foi recompensado? Não foi, rei. Então vou recompensá-lo. Olha como Deus vai trabalhando nas entrelinhas, e Deus vai trabalhando, amados, nos bastidores, né? Para que tudo possa concorrer para o bem, como nós lemos em Romanos aqui. Então é bem interessante isso aqui, no mesmo tempo que o povo corria perigo, Mardoqueu foi recompensado pelo rei. Vocês leiam depois, tá? Esther capítulo 6, verso 1 ao 12. Faça essa leitura, eu não vou fazer só para ganhar tempo aqui. Aí Amã constrói essa forca para Mardoqueu e acabou sendo enforcado nela. Capítulo 7 aqui, versículo de número 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou, porque foi feito um banquete lá, o Amã se apresentou nesse banquete, rainha Esther, o rei, aquela coisa toda, né? Só os da corte ali. E aí a rainha Esther vê aquela oportunidade e diz: olha, rei, houve um homem que está tramando contra o meu povo, né? Contra a minha descendência. Aí o rei diz: quem é esse homem mau? Diz: é esse mau Amã. Aí foi que acontece tudo isso. Então aquela forca que ele preparou para Mardoqueu ser enforcado, ele foi preparado na sua própria forca. Olha só como aqueles que se levantam contra Deus não prevalecem. É bem interessante isso. Claro que aqui não se estimula nenhum tipo de vingança, mesmo porque Paulo ele vai falar lá em Romanos, capítulo 14,
que a gente deve lançar todas essas questões diante de Deus, que é justo e que julga justamente, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus diz, minha é a vingança, ou seja, a retribuição justa, né, contra o pecado do homem, tá? Os judeus ficaram tão aliviados e agradecidos que comemoraram o livramento misericordioso de Deus numa festividade especial chamada de Purim. Então, a partir daquele momento, foi celebrada uma festa, né, que até hoje, na cultura judaica, tem, que é a festa do Purim. Purim, em hebraico, quer dizer sortes. Nós tivemos sortes, nós fomos livres dessa armadilha, dessa punição e desse extermínio. Mas claro que eles atribuíram isso a Deus, a ação de Deus sobre suas vidas. Essa história nos fortalece nos momentos que a vida nos apresenta circunstâncias difíceis e parece que não haverá solução. Mas devemos lembrar da soberania de Deus na história e em nossas vidas. Da mesma forma, amados, que como Deus na história, aqui registrado em Esther, preservou o seu povo como nação, como um povo, um grupo grande ali naquele reino, e indivíduos como Esther, Mardoqueu, enfim, pessoal mesmo, assim, na relação pessoal, da mesma forma, nos momentos difíceis da nossa vida, Deus também se relaciona conosco como indivíduos. Aqui fica, então, essa mensagem para nós nessa noite. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.